correntes mentais. Ai, aquelas amarras, daquelas crenças limitantes que não nos deixam enriquecer. É isso que a gente vai falar hoje. Como nos livrar delas, Werleis? Crenças, bloqueios. Será que a nossa atitude mental, a forma de pensar, aquilo que a gente acredita, será que isso realmente afeta o resultado das nossas finanças, Dani? É isso que a gente vai explorar um pouquinho hoje. Eu acho que afetam e muito, né? Essas crenças mesmo que vêm já de avô para pai, de pai para filho, para neto, que vai, né, sequencialmente. Como é que a gente quebra isso, né? Você como psicólogo, vou falar agora com o Werleis psicólogo, não vou falar com o Werleis consultor financeiro, né? Como psicólogo, a gente já falou aqui de constelação familiar, né? Já falamos demos uma pincelada em uma coisa e outra, mas vamos lá, me dá umas dicas aí. Para a gente entender até como se quebra, talvez seja interessante entender como são formadas as crenças, né? Entendendo o funcionamento dela, a gente pode usar esse mesmo mecanismo para combatê-la, tá? Então, as crenças, na maioria das vezes, elas são formadas por repetições ou forte impacto. Eu trouxe até uma imagem aqui, né, para a gente ilustrar o que são correntes mentais. Então, eu gosto muito dessa imagem, que até circulou um tempo aí na internet, né? Como que esse cavalo, que deve pesar aí, sei lá, uns 300 quilos, né? Está preso na cadeira de plástico. Se sente preso, né? Se sente não, está preso a uma cadeira que deve pesar 4, 5 quilos, né? Nem isso, né? Essas cadeiras são levíssimas. Você sabe que eles fazem essa imagem também com os elefantes, né, de circo, porque o elefantinho ele é preso também num poste desde pequenininho. E aí quando ele está grande, assim, pesadíssimo, eles continuam deixando ele lá preso num toquinho de madeira e que ele poderia sair facilmente, ele não sai. Exato. É a mesma coisa. No início, que ele era pequeno, ele tentou sair várias vezes, né? Pensando no elefante aí. Só que no início ele tentava e não conseguia. Tentava e não conseguia. Tentava e não conseguia. Até que virou o quê? Uma crença. E aí já não adianta tentar mais. Porque já não vou conseguir. E aí nem precisa ser algo tão resistente, né? Pode ser uma cadeira de plástico, que ele já vai se sentir preso como se estivesse amarrado numa árvore, né? Então, a ideia desse cavalo, ela é muito similar. Ele já foi preso tantas e tantas vezes que hoje ele já acha que não tem como sair fora mais, né? Ele já não se vê mais como sendo mais forte que uma cadeira. Esse é o poder da crença, né? É uma regra, uma autorregra inquestionável. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas crenças. Uma dica que eu gosto de dar é você pensar se essa crença que você tem, se ela está te ajudando ou te impedindo de avançar. Porque se ela não está te ajudando, né, talvez seja a hora de repensar e mudar essa crença. Uma coisa que eu acho positiva é que pelo fato de você ter aprendido de uma forma, não quer dizer que você não possa mudar, né? Essa é a maravilha do processo. Você pode sim mudar, né? Se você avaliou e viu que aquela crença não está sendo positiva para as suas finanças, por exemplo, pensar. Então, o que eu preciso fazer para mudar essa crença? Quem que eu devo procurar para me ajudar a sair de uma forma de pensar que eu estou preso, né? Então, são algumas perguntas que já vai te fazer mover em direção a uma solução. Nesse caso, eu lembro até do nosso último episódio, que a gente falou de relacionamentos, e tinha aquela figura dos burrinhos, né? Um para cada lado. Vai muito disso também. Quando você se junta ali, óbvio que as crenças de cada um é diferente, né? A crença do homem ali, da mulher que estão se unindo, são completamente diferentes. E às vezes é importante um
ouvir o outro, né? Aí já fica até uma dica do que a gente não falou no último episódio, me deu esse start aqui. Fica essa dica de aprender a ouvir o outro, porque o outro pode estar enxergando essa crença que muitas vezes você não enxerga em você, mas o outro, como está fora, ele está enxergando e vice-versa, né? Para você saber aonde tratar, o que tratar, né? Com certeza. A comunicação, eu acho que é a base de tudo, né? E falando nas crenças, você vai convivendo, né? Elas são formadas normalmente na primeira infância. Então, você vai aprendendo isso dentro de casa, depois com os vizinhos, depois na escola. Por exemplo, você vai se acostumando que estar endividado é normal. Isso pode virar uma crença, porque você começa a perceber que muita gente na sua família é endividada, seus vizinhos estão endividados, e você passa a acreditar que isso é normal, né? Não é normal, gente. O normal é viver sem dívidas. Mas em Belo Horizonte, por exemplo, que 90% das pessoas estão endividadas, aí você fica achando normal mesmo. Sim. Não é normal, gente, não é. Mesmo que a maioria esteja, né? O normal é você estar sem dívidas e guardando uma parte para o futuro. Uma outra forma de causar uma crença é por alto impacto, né? Então, imagina que seus pais se separaram quando você era pequeno por problemas financeiros. Então, talvez isso hoje vai afetar o seu relacionamento, que você não quer nem falar de dinheiro para não correr o mesmo risco, né, de acontecer o que aconteceu com seus pais. Então, aquele alto impacto ali de causar uma separação também gera uma crença. Eu já tive muitos clientes que às vezes comentam isso, né? Eu emprestei dinheiro para fulano e aí ele não me devolveu e me deixou com uma dívida, então hoje nunca mais eu empresto, porque foi um alto impacto. Aquela ação causou um problema muito grande que criou uma crença nela que não pode confiar em mais ninguém, né? Que não é verdade, né? Tem pessoas e pessoas, mas se o impacto foi muito forte, então vai te gerar uma crença que vai moldar seu comportamento para o futuro. E aí já vem aquele emaranhado também que eu já puxo do episódio anterior. Às vezes aí é um dos fatores que a pessoa não vai confiar nem no cônjuge, né? Sim. A gente acaba generalizando para todo mundo, né? Se acontecer uma situação, você acaba expandindo para os outros. Eu trouxe mais algumas crenças aqui para a gente, antes de falar de algumas opções de solução, que são muito comuns e eu vejo muitos clientes com essas dores, né? Por exemplo, eu não tenho capacidade de aprender isto. Por exemplo, organizar minhas finanças, dá muito trabalho, isso é muito difícil. Ou aprender sobre investimentos. Isso é muito difícil para mim, isso é muito complicado, são muitas letras. Já estou velho, né? Dizem que tem duas idades, né? Ou você está muito novo para aprender alguma coisa, vou esperar ficar mais velho, depois eu vejo isso. Ou que você está muito velho. Não, já passei da idade, vou deixar para os mais novos resolverem isso. Então, qual é o seu momento, né? Eu acho que não existe mais velho, mais novo. O melhor momento é agora. Né? Se você percebeu que você precisa aprender sobre isso, hoje tem várias formas de você aprender, buscar conhecimento e conseguir superar os seus limites, né? E avançar para o próximo nível. E falar nisso, tem mais uma crença aqui. Eu não consigo me organizar, né? Essa eu vejo muito. Na verdade, dá trabalho, né, Dani? Se você pensar em uma família com 4 pessoas, em média, elas gastam de 6 a 10 gastos por dia. Isso dá mais de 3.500 lançamentos por ano. Então, é difícil mesmo. É fácil você controlar 1 mês, 2 meses, mas fazer isso regularmente, durante anos, dá trabalho, né? Envolve um esforço. E tem muita gente que começa e termina, né? Comecei a montar uma planilha, para. Comecei a usar um aplicativo, para. Mas as finanças é igual à academia. O resultado dela vem a médio e longo prazo. Eu, quando comecei a estudar finanças, foi em 2010, e os meus resultados começaram a aparecer 5 anos depois, né?
Então, depende de cada pessoa. Tem pessoas que têm resultado mais rápido, tem outras que demoram mais, depende, né? Mas o fato que você tem que começar e é um trabalho contínuo. Você não vai só fazer um mês. Não adianta economizar só a primeira parcela do 13º, né? Você tem que economizar regularmente durante vários anos para você realmente ter um resultado. Então, um trabalho contínuo. Interessante. E aí, para a gente reverter isso? Porque crenças limitantes, a gente pode ficar aqui, ó, uma vida falando delas, né? Acredito eu que o ideal é você, então, tentar perceber qual é a sua, né? Muitas vezes a gente mesmo já sabe qual é a nossa, ou se você não sabe, buscar uma ajuda, né, de um terapeuta, né, para trabalhar isso, ouvir as pessoas ao seu redor, né, o que elas estão te dizendo, né, quais são os sinais que elas estão enxergando em você que você aqui de dentro não enxerga, mas elas de fora enxergam, né, para você até trabalhar isso com um profissional. Então, eu diria que o primeiro passo é esse, mas o que mais que a gente tem do seu ponto de vista financeiro para a gente quebrar essas crenças? Qual a solução? É um dos conceitos, né? Uma das pessoas que eu acho que trouxe esse conceito que nos ajuda a ter uma ideia legal foi o Anthony Robbins, né? Ele fala disso nos seus livros e eu acho que tem tudo a ver. O que ele fala? Eu até trouxe uma imagem também, que sucesso é 80% mindset, né? Configuração mental, 20% é estratégia. É isso aí. Então, não adianta, por exemplo, eu te dar um melhor livro ou pagar um ano de academia para você, se você não quer se desenvolver naquela área ou não quer cuidar da saúde. Exato. Isso tem que partir de você, assim como cuidar das suas finanças. Não adianta a gente ficar falando aqui que você precisa fazer se você mesmo não percebeu essa necessidade, né? Ele tem até uma frase que é clássica e que eu também acho que tem tudo a ver com essa mudança de comportamento, né? Que são as nossas decisões e não as nossas condições que determinam o nosso destino. Então, mesmo que você tenha nascido num ambiente que foi te causando várias crenças ou várias dificuldades, não são essas condições que vão determinar o seu futuro, né? Mas são as suas decisões. Porque a partir delas, você vai buscar formas de ultrapassar os seus limites e superar as suas crenças e rever e modificar aquelas crenças que não estão te ajudando para você conseguir virar essa página e ter mais resultado. E as suas decisões podem ser tomadas hoje, agora, né? Não importa o seu passado, não importa o que já aconteceu, né? O que importa é o que você decide hoje, porque como o Herles falou, o que você faz hoje é o que você vai ver de retorno, né? Mais futuramente, aí daqui a 2, 5, 10 anos. Mas se você não começar hoje, você nunca vai ver esse retorno, né, Herles? Tem até uma frase muito legal, né, que eu vi recentemente. Se você não começar a plantar a sua árvore hoje, você sempre vai depender da sombra de alguém, né? Então, as finanças é isso. É você começar a plantar a sua árvore hoje, para lá na frente você ter a sua própria sombra, né? É isso aí. Legal. Obrigada, Herles. Muito bacana esse tema de hoje. A gente agradece também a Giro Certo, há mais de 25 anos entregando o melhor de cargas fechadas e fracionadas, sempre no lugar certo, na hora certa. Obrigada, Herles. A gente se vê no nosso próximo Trilhas. Lembre-se de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todos os nossos vídeos, né? E nos seguir também no Instagram, comentar, trazer suas perguntas que a gente gostaria de esclarecer aqui com o Herles, tá bom? Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Fiquem com o Minuto Giro Certo. Quero apresentar para vocês a transportadora Giro Certo Encomendas, uma empresa que se destaca no mercado de logística há mais de 25 anos.
Com a Giro Certo, você tem a garantia de um transporte seguro e eficiente, seja para pequenas encomendas em cargas fracionadas ou grandes volumes com fretes exclusivos. O grande diferencial da Giro Certo é uma logística inovadora e o suporte humanizado, com uma equipe extremamente competente. Além de transportar suas mercadorias com frota própria, com seguro, rastreador e muita tecnologia para garantir a pontualidade de cada frete. Nestes 25 anos de história, são mais de 1 milhão de fretes entregues com sucesso para todas as regiões de São Paulo e Minas Gerais, fazendo muitas áreas com prazos inesperados de 24 horas. Se você precisa de um parceiro confiável para o transporte de cargas, não pense duas vezes. Escolha a Giro Certo e descubra como eles podem facilitar o seu dia a dia. Giro Certo. Há 25 anos entregando o melhor em transporte de cargas fracionadas e fechadas. Sempre no lugar certo, na hora certa. Quero apresentar para vocês a transportadora Giro Certo Encomendas, uma empresa que se destaca no mercado de logística há mais de 25 anos. Com a Giro Certo, você tem a garantia de um transporte seguro e eficiente. Seja para pequenas encomendas em cargas fracionadas ou grandes volumes com fretes exclusivos. O grande diferencial da Giro Certo é uma logística inovadora e o suporte humanizado, com uma equipe extremamente competente. Além de transportar suas mercadorias com frota própria, com seguro, rastreador e muita tecnologia para garantir a pontualidade de cada frete. Nesses 25 anos de história, são mais de 1 milhão de fretes entregues com sucesso para todas as regiões de São Paulo e Minas Gerais, fazendo muitas áreas com prazos inesperados de até 24 horas. Se você precisa de um parceiro confiável para o transporte de cargas, não pense duas vezes. Escolha a Giro Certo e descubra como eles podem facilitar o seu dia a dia. Giro Certo, há 25 anos entregando o melhor em transporte de cargas fracionadas e fechadas, sempre no lugar certo e na hora certa.